Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Rukovic da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e nessa aula de hoje abordaremos um assunto no qual o sujeito tem uma alienação, tem um distúrbio chamado histeria, histeria acompanhada de ansiedade, depressão ansiosa e histeria ansiosa. Primeiro porque a estrutura da histeria ela é atacada, digamos assim, por uma falta de calma, e essa falta de calma leva ao desespero, leva à busca por uma informação, por um conhecimento, por algo que agregue ao sujeito um retorno de uma verdade substancial e subjetiva. A histeria é de certa forma, fuga para o encontro de uma verdade. Os sujeitos histéricos, como Freud postulou, é para as mulheres e as neuroses para os homens, mas também neurose é histeria e neurose obsessiva, certo? A histeria, a histeria em si, ela é uma falta de obsessão, uma falta de retroalimentação de uma neurose obsessiva, mas que falta a obsessão. A obsessão que eu digo no sentido positivo da neurose. Enquanto a neurose obsessiva tem ali o seu narcisismo sendo alimentado pela vaidade, pelo orgulho, pela felicidade, por qualquer uma virtude ou patologia, psicopatologia na verdade, a histeria ela não acompanha esses pergaminhos, digamos assim, do script do sujeito. Já a neurose obsessiva, ela é fundada pelo narcisismo, pela identificação, subjetiva da razão com algo de ideológico de prazeres, certo? Mas não quer dizer que fica somente fechado nesse âmbito no qual eu citei. Já a depressão ansiosa leva ao surto, psicótico, porque falta na libido, na estruturação psíquica do sujeito, a questão da consciência, porque o sujeito começa a fantasiar. E essas fantasias é um caminho para a loucura, é a falsa consciência, como diz Lacan, o fantasma da consciência, que é uma falsa consciência, a consciência da estruturação do ego, que é uma falsa consciência. E o ego é uma precipitação do sujeito à intersubjetividade, é um demônio, em outras palavras. Então, sem ego e sem mente, é a melhor coisa na qual as filosofias podem nos trazer para equilibrar o sujeito na hermenêutica. Já a depressão ansiosa, como eu havia dito, ela é uma falta de pressão angelical, divina, que tem ali sua vibração energética tão para baixo que deixa o sujeito em quadro de melancolia, de desespero, de angústia. O sujeito não está castrado, o sujeito tem algo no inconsciente do sujeito que está alienado. Eu sei que o assunto de hoje é pesado, é um assunto complexo,
Não é nada fácil de tratar esse assunto. Mas vamos dando continuidade a essa aula. Bem, o que você considera como uma ansiedade delirante por causa da substancialização? Porque, primeiro, eu já estou substancializado, tentando acordar, tomando meu bom cafezinho. Segundo, eu não estou substancializado ao ponto de dizer que eu estou cafeinado. Estou com overthinking ou brainstorm. Não estou saindo fora do meu quadrado, fora da minha dinâmica alquímica. Mas quando você exagera, você cria o quê? Pela compulsão, o excesso de gozo. E o excesso de gozo traz a desgraça. A desgraça que é fora cluir, que é sair do corpo, sair da mentalidade, sair da consciência, a perca da consciência para níveis energéticos mais baixos, porque neuropsicologicamente há um desgaste dos neurônios, das sinapses, e que essas sinapses precisam descansar, precisam relaxar para poder voltarem no sistema normal do que é saudável. Tanto no sentido dopaminérgico, tanto no sentido serotoninérgico, adrenérgico e de tantas outras químicas, neurobiológicas do ser humano. A neurose em si é algo de atração, tanto positiva quanto negativa, até porque o capitalismo é estruturado como uma neurose, já o socialismo como uma psicose, uma paranoia. Uma paranoia no qual os próprios socialistas não aderem à filosofia política do socialismo, é tudo por subversão. Mas se forem adotar o socialismo, como é o caso da Coreia do Norte, da China, mas a China está até deixando de ser um estado totalitário, Está começando a democratizar, por causa do capitalismo estatal, está começando a democratizar e está começando a capitalizar o sujeito numa democracia de fato, Mas a política já é totalmente diferente da daqui do Brasil. Sim, a neurose histérica, a histeria ansiosa, quando o sujeito está em desespero, há uma solução, pode recorrer ao tratamento psiquiátrico, certo? Tanto por causa da ansiedade, que leva a delírios, que leva a alienações do inconsciente, que leva a repressões de desejo, que leva também ao próprio falta de discernimento do juízo, da capacidade do sujeito intelectualizar, de ter criatividade e, sobretudo, na questão da aventurança do sujeito para o bem-estar pessoal e da psicologia social. Mas a psicologia social eu não quero entrar aqui agora nesse assunto. Eu não quero entrar aqui agora nesse assunto, entendeu? Até porque não seria legal, não seria prudente, sensato. Aqui abordaremos somente esses tópicos. E esses tópicos já são de um desgaste, tanto para mim e tanto para quem assiste, porque é muito pesado falar sobre neurose histérica,
histeria, né? Histeria ansiosa, depressão ansiosa e o que mais? Ansiedade delirante, por exemplo, desgaste neuropsicológico das funções químicas neurológicas. E pode haver na sinapses algo de overthinking ou oversharing, né? Se o sujeito estiver alienado no sistema de crença psicopatológico, ele vai receber do próprio espelho o retorno da impotência e da impossibilidade. E essa impotência e impossibilidade no sistema L, também no gráfico do desejo, quando o sujeito está inconsciente, e esse inconsciente faz as associações livres, porque está realmente inconsciente, não está no presente. Porque a mente, gente, é para ser liberada. Porque a mente é o ego imaginário. É um demônio, é um não ir. Mas sabemos que um ego fraco leva à psicose, um ego forte leva à eugenia. E um ego extrapolar leva ao egocentrismo, e o egocentrismo leva à paranoia. Deveram saber que para ficar no equilíbrio do senso do self, senso crítico do self, o que basta para o sujeito, gente, é essa condicionalidade do amor incondicional. Mas a gente não pode também pensar somente num amor incondicional que é a condição fundamental para acatar a ordem do ethos. Até porque não vivemos de pura estado de bem-estar social aqui no Brasil. Até porque está mudando, está ficando melhor. E pode ficar melhor ainda, né? Com um sentimento de pátria, um sentimento de nacionalidade, um sentimento de conquistas, né, de evoluções tecnocratas, de eficiência tecnocrata, mas eu não quero entrar na política aqui. Então, o bastante para que você entenda que a histeria ansiosa ela é uma sobrecarga neuropsicológica da substancialização ou até mesmo da falta dela. Porque, por exemplo, uma pessoa viciada em café como eu, quando não tomo café eu fico como? As consequências: irritabilidade, dor de cabeça. Também sou fumante. Quando eu fico sem meu cigarro, eu fico ansioso, depressivo, angustiado. Então, alguns fatores aí na condicionalidade de risco, né? E sem fazer preconceito ou apologia às drogas, que eu não quero fazer nenhuma apologia, eu não estou fazendo apologia. Esses fatores de risco, como a cafeína, né, uma xantina, e o tabaco, que contém a nicotina, que desperta a acetilcolina no cérebro, que relaxa o sujeito, deixa o sujeito ali substancializado, mas o excesso, tudo em demais faz mal, tudo em demasia demais faz mal. Em excesso eu já experimentei e já provei que faz mal, certo? Faz mal, então pronto. Sem mais delongas, vamos voltar ao assunto.
A histeria ansiosa, né? Ou a depressão ansiosa também, por quadros multifacetados, porque a histeria ansiosa leva a uma perca de líbido no psiquismo do sujeito, e essa falta de fluxo do contínuo da arqueologia moral faz com que o sujeito peque na mente, nas fantasias também, ou pode ser que o sujeito venha se comportar agressivamente, o sujeito venha ter estresses, o sujeito venha ter comportamentos aloucados. Então, o melhor para se fazer é se concentrar em manter o foco nas faculdades psicológicas. Essas faculdades psicológicas, gente, da psicologia, é a própria psicologização. Eu não estou falando de perversão, não estou falando de fetichismo, não. Eu não estou falando de vaidade. Todos nós temos vaidade, é comum ser vaidoso, vaidosa. É comum, é normal, puramente normal. O narcisismo é puramente normal. Não precisa ficar rotulado se for clínico, tá tudo bem, diagnosticado, um quadro, um transtorno, tudo bem, tem tratamento, psicoterapia, psiquiatria, psicologia, psicanálise. Tem sim tratamento, pode ajudar o sujeito a se desenvolver para uma melhoria desses quadros psicopatológicos e tirar o irracional do psicológico, da alma. Então a psiquiatria cura, a psicologia orienta, a psicanálise analisa e a psicoterapia faz com que o sujeito volte para si, o olhar crítico do senso, para ver que o exagero, no sentido neuropsicológico dos pensamentos, são nada. O sujeito deve ser esvaziado da mente para ganhar a consciência, porque a mente é um subproduto do ego. O ego-mente é onde leva o sujeito a pensar, a fantasiar, a foracuir, até mesmo a ter esquizofrenia, por exemplo. Quando o sujeito começa a projetar, começa a fantasiar lá no mundo de hoje, o sujeito está viajando, está acreditando que isso é verdade, mas não é verdade. Então, numa sociedade no qual os delírios na esquizoanálise são sentidos, né? Lá no fundo do poço da depressão psicótica mesmo, porque loucos se entendem, né? Psicose para psicose, os loucos se entendem. A loucura é entendida pelos loucos. Mas se a gente voltar os olhos para a filosofia do ontológico, e o ontológico saudável é que ninguém sabe o que o outro está pensando. Ninguém. Ninguém sabe qual vai ser a destinação do outro. Ninguém. Só Deus. E ninguém igual a Deus. Certo? E essa história de querer algo além de Deus é pura bobagem. É melhor se centrar no absoluto, na fé, na condição primordial bíblica. Nós, né, somos deuses, mas existe um Deus que é maior que todos os deuses. Tudo é maior que todo o superego, é Deus mesmo. Não é somente como eu sou adepto
do hegelianismo de direita, eu não acredito nessa história de espiritualidade, não sou um sujeito espiritual, sou um sujeito científico. Ciência, sou o senhor de mim mesmo. Se você quer seguir um hegelianismo para ter a síntese, que é o superego, né, o higher self, como quer que você queira chamar isso, de mentor, higher self, consciência pura, Deus, Espírito Santo, Paratma, Asa Pradjana Samadhi, Samadhi, Nirvana, chame Budi, né? Bodhisattva, mas tem discernimento que uma coisa é diferente da outra. São arquétipos da sociologia e da sociologia filosófica e da filosofia da sociologia, da filosofia política e da filosofia da antropologia e da política antropológica. Sim, são tudo isso. Mas você não tem que dever ao inconsciente da asa cobra. Simplesmente relaxar, ficar na sua. Tá todo mundo no seu próprio universo, vivendo as suas próprias aventuranças. Não precisa entrar na mente do sujeito, de alguém, para fazer uma baderna, ou até mesmo para dar um conselho. Deixa que Deus age, deixa que o super-eu age. Age. Só se for ágil, que ele é ágil, o super-eu é ágil, né? O super-eu. Bem, você até não mesmo pode gostar disso, mas eu sou católico e aqui está a minha cruz. Isso daqui para mim simboliza tudo. Tudo de bom. Aqui está meu Deus e aqui está a cruz. Morreu, mas ressuscitou. Isso daí tem uma cultura, tem uma análise cultural, uma análise psicocultural teológica. Mas eu não quero entrar nesse assunto agora no momento. É simplesmente para dizer quem eu sou. Se você gostou dessa minha aula, né? Da depressão ansiosa, da histeria ansiosa, dos delírios de ansiedade, né? Ansiedade delirante, e como eles se concatenam um com o outro, e por isso se multifaceta, e pode levar a um transtorno de personalidade se você ficar afundado nas psicopatologias da clínica. Procure ajuda multiprofissional, porque eu sei que você pode, porque eu consegui, certo? Eu estou estabilizado. Eu espero de todo o meu coração, ser de luz, que você também esteja espiritualizado, que você esteja em plena harmonia consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, porque Jesus venceu o mundo. Você também. Somos mais que vencedores. Basta estudar. O estudo, concentração, foco. E não a demanda lá no gráfico do desejo. A demanda que vem do grande outro. Mas a demanda que vem do outro. Porque o desejo do outro é o desejo do eu. O desejo do significante significante mestre, é o desejo do objeto no involucro fetichista. Não quer dizer que somos vaidosos por sermos perversos. Porque se faltar perversão, no sentido de força de vontade, você vai dar vazão ao grande outro, que lá em Deleuze diz que é a intersubjetividade, é o abismo dos demônios, do ego, o dragão, a fantasia e a foraclusão do pensamento, certo?
Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí no meu canal para dar essa força, continuar motivado. E vamos que vamos e até a próxima. Muito obrigado. Shalom, namastê, fique com Deus, o absoluto, e até a próxima.